Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 365. É que isso aí. Hoje domingo, 26 de janeiro de 2025, nosso episódio de número 26. Legal. Nos leva a uma conversa que edifica a fé cristã e apresenta Jesus como Senhor e Salvador, Sim. motivando a comunhão nele. Amém. Vamos juntos explorar as leituras bíblicas de Romanos 2. Certo. E Gênesis capítulos 42 e 43. Beleza. Preparem-se para desvendar a justiça de Deus, as complexidades das relações familiares Verdade. e a incrível história de José. É fascinante como esses textos separados por tanto tempo se conectam de forma tão profunda, É mesmo. nos mostrando a beleza do plano de Deus se revelando através da história. Começando por Romanos 2, o que te impactou logo de cara? A mim foi a intensidade com que Paulo aborda a questão do julgamento de Deus. Sim, Paulo vai direto ao ponto. Ninguém escapa do julgamento de Deus. E o que me chamou a atenção foi como ele destaca 3 aspectos cruciais. A justiça, a inevitabilidade e a imparcialidade desse julgamento. Manifestante. Romanos 2,5 é um alerta poderoso Sim. sobre as consequências de ignorarmos essa realidade e endurecermos nossos corações. É verdade. Essa imparcialidade de Deus realmente nos coloca para pensar, me fez lembrar da preocupação que muitos têm hoje com a privacidade na internet. Será que estamos tão preocupados com o que Deus vê em nossos corações quanto estamos com a nossa privacidade online? Excelente ponto. É como se Paulo estivesse nos lembrando. Olha, não adianta se preocupar apenas com o julgamento dos homens, pois o julgamento de Deus é o que realmente importa. E essa ideia de julgamento me leva a outra questão que me chamou a atenção em você tem acesso. Sim. A pergunta sobre o que temos entesourado para nós. O que você acha que essa expressão quer dizer? Entesourado nos leva a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. Se estamos acumulando riquezas terrenas que são passageiras, ou se estamos investindo em tesouros celestiais, que são eternos. É como Jesus ensinou em Mateus 6,19-21. Isso. Sobre a importância de ajuntar tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, Verdade. e onde ladrões não minam nem roubam. Exatamente. E essa busca por tesouros celestiais se conecta diretamente com a história de José em Gênesis. Falando em José, essa narrativa é realmente de tirar o fôlego. O que te marcou mais nesses capítulos de Gênesis? A mim, o que mais me impressionou foi a capacidade de José perdoar seus irmãos, mesmo depois de tudo que eles lhe fizeram. Nossa. É uma imagem poderosa do perdão de Deus por nós. E essa história, mesmo acontecendo há milhares de anos, ainda ressoa com questões tão atuais como as complexas relações familiares, Sim. a luta para perdoar e a busca por reconhecer a mão de Deus em meio às dificuldades. Sem dúvida. Lembrei da frase de "você tem acesso", Uau. que nos convida a chorar, Sim. a levar a Deus nossas dores e angústia. O choro de José diante da confissão de seus irmãos em Gênesis 42,24 nos mostra a profundidade de suas emoções e a beleza da reconciliação. José poderia ter se vingado, mas escolheu perdão. É como se ele estivesse nos ensinando que perdão liberta, não assim como recebe, É verdade. mas também quem o concede. E essa libertação nos aproxima da verdadeira liberdade que encontramos em Cristo. Sim. Ao nos arrependemos de nossos pecados e confessarmos Jesus como Senhor, somos perdoados e recebemos a vida eterna. É a graça de Deus operando em nós, nos transformando Sim? e nos conduzindo a um relacionamento íntimo com Ele. E essa transformação se reflete em nossas ações e em nosso modo de viver. É o que Paulo nos lembra em Romanos 2, quando nos exorta a não endurecermos o coração, mas a nos arrependermos dos nossos pecados. E esse arrependimento não é apenas um ato pontual, mas uma postura diária de buscar a Deus com sinceridade e nos afastarmos do pecado Sim. e vivemos de acordo com a sua vontade. Exatamente. Em Atos 17, em ponto 30 e 31, a ordem é clara. Deus ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. E essa ordem se estende a nós hoje. E a história de José nos mostra que o arrependimento genuíno leva à reconciliação, Isso. à restauração dos relacionamentos e à experiência da graça transformadora de Deus. É a beleza do plano de Deus se revelando através da história, nos mostrando que, mesmo em meio às falhas humanas, o seu amor e a sua misericórdia sempre prevalecem. E é nesse amor que encontramos a verdadeira esperança, a verdadeira segurança para enfrentar qualquer desafio, qualquer julgamento. E antes de passarmos para a próxima parte do nosso mergulho, Sim. gostaria de destacar uma frase que me tocou profundamente em "Você tem acesso". Qual? Que Deus é esse? Que tem sido tão longânimo preservando nossas vidas, querendo nos levar ao arrependimento.
Essa frase realmente nos faz refletir sobre a paciência e a misericórdia de Deus para conosco. O que você acha que ela nos ensina sobre o caráter de Deus? É uma pergunta que nos confronta com a bondade de Deus, que mesmo diante das nossas falhas e da nossa resistência, continua nos amando e nos convidando ao arrependimento. É como se ele estivesse nos dizendo: eu não desisti de você. Ainda há tempo para mudar de caminho. E essa mudança de caminho se torna possível quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sim. É aí que nos perdoa, nos liberta do poder do pecado. E nos capacita a vivermos uma vida nova, Sim. de acordo com a vontade de Deus. E a história de José nos dá um vislumbre da grandeza desse plano de salvação. Verdade. Mesmo sendo traído e vendido como escravo, José se mantém fiel a Deus e no final é exaltado, tornando-se um instrumento para salvar seu povo da fome. É uma bela analogia da obra de Cristo, Sim. que se humilhou e sofreu a morte na cruz para nos resgatar da escravidão do pecado e nos dar a vida eterna. É impressionante como Deus usa as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. Me fez lembrar do versículo em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Sim. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos enche de esperança e nos encoraja a confiar em Deus mesmo quando não entendemos os seus caminhos. E essa confiança em Deus se fortalece quando nos dedicamos à leitura da Bíblia e à meditação em seus ensinamentos. É como se a palavra de Deus fosse alimento para a nossa alma, nos guiando e nos sustentando na caminhada da fé. E em Romanos 2, Paulo nos alerta sobre a importância de não sermos apenas ouvintes da palavra, Sim. mas praticantes. De que adianta conhecermos a lei de Deus se não a colocamos em prática em nossas vidas. É verdade. É como se ele estivesse nos dizendo, não basta apenas saber o que é certo. É preciso fazer o que é certo. E a história de José nos mostra como a obediência a Deus, mesmo em meio às adversidades, produz frutos de justiça e bênçãos. José, mesmo sendo tentado a se vingar de seus irmãos, escolhe perdoá-los e agir com misericórdia. E essa atitude de José reflete o caráter de Deus, que é rico em misericórdia e graça. E essa graça de Deus está disponível a todos que se arrependem dos pecados e se voltam para Ele. Sim. É o que Paulo nos ensina em Romanos 2:4. Que ele diz. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, Sim. ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Essa palavra longanimidade me chamou a atenção. O que ela significa exatamente? Longanimidade é a capacidade de suportar pacientemente as ofensas, as provocações, as injustiças. É uma característica de Deus que muitas vezes nos esqueçamos. Ele é paciente conosco, Sim. nos dá tempo para nos arrependermos, para mudarmos de caminho. É como a história do filho pródigo, em Lucas 15. Sim. O pai espera pacientemente o retorno do filho e quando ele finalmente volta, o recebe de braços abertos, cheio de compaixão. É uma bela ilustração da longanimidade de Deus para conosco. Ele nos ama incondicionalmente e está sempre pronto a nos perdoar. Quando nos arrependemos sinceramente. E essa certeza do perdão de Deus nos liberta da culpa e do medo, nos permitindo vivermos uma vida plena, abundante em Cristo. E essa vida abundante se manifesta no amor ao próximo, na prática da justiça, na busca pela paz. Sim. É o que Paulo nos ensina em Romanos 12:9-21. Sim. Quando nos exorta a amarmos uns aos outros, sinceramente a aborrecermos o mal e nos apegarmos ao bem. A vivermos em paz com todos. E essa busca pela paz e pela justiça começa em nossos próprios corações quando nos submetemos à vontade de Deus. É verdade. E permitimos que Ele nos transforme. Em Romanos 12:2, Sim. Paulo nos convida a apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sim. É um chamado à transformação interior, à renovação da mente, Sim. para que possamos discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente nos capacita a vivermos de forma diferente. A termos atitudes e pensamentos que agradam a Deus, é um processo diário de buscar a santificação, de nos conformarmos à imagem de Cristo. E essa busca pela santificação se reflete em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos relacionamentos. É o que Paulo nos ensina em Colossenses 3:12 e 17, que ele diz. Quando nos exorta a nos revestir de sentimentos de compaixão, bondade, humildade,
mansidão e paciência. A perdoarmos uns aos outros assim como Cristo nos perdoou e a deixarmos que a paz de Cristo reine em nossos corações. E essa paz de Cristo nos liberta da ansiedade, É verdade. do medo, da insegurança, nos conduzindo a uma vida de confiança e esperança em Deus. E essa esperança se fortalece quando nos reunimos em comunidade com outros irmãos na fé Sim. para adorar a Deus, irmão. estudar a Bíblia, compartilhar nossas alegrias e dificuldades Sim. e nos encorajarmos mutuamente na caminhada da fé. É a beleza da comunhão cristã que nos fortalece, nos edifica e nos impulsiona a vivermos o Evangelho de forma prática em nosso dia a dia. E essa comunhão nos prepara para enfrentar os desafios da vida, sabendo que não estamos sozinhos, Sim. mas temos uns aos outros e, acima de tudo, temos a Deus ao nosso lado. E essa certeza da presença de Deus nos enche de coragem e de esperança para prosseguirmos na caminhada da fé, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, nos guiando, nos protegendo e nos conduzindo à vitória. E antes de passarmos para a parte final do nosso mergulho, Sim. gostaria de destacar uma frase de "Nós temos acesso", Qual? que me tocou profundamente o que temos entesourado para nós. É uma pergunta que nos desafia a refletir sobre nossas prioridades, sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. O que você acha que essa pergunta nos ensina sobre a vida cristã? Essa pergunta nos leva a examinar o que estamos acumulando: bens materiais, status, reconhecimento ou tesouros espirituais como amor, bondade, fé e serviço ao próximo. É um chamado para alinharmos nossos valores com os valores do reino de Deus, buscando as coisas do alto, como está escrito em Colossenses 3:1-2. Sim. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E a história de José nos mostra na prática como essa busca por tesouros celestiais se manifesta em uma vida de integridade, perdão e serviço a Deus. É verdade. Exatamente. Mesmo em meio às adversidades, José se manteve fiel aos seus princípios, perdoou aqueles que o haviam ferido e usou sua posição de poder para abençoar outros. É um exemplo inspirador para nós que somos desafiados a viver o Evangelho em um mundo que muitas vezes valoriza o egoísmo, a vingança e a busca por poder. E essa vivência do Evangelho se torna possível quando nos conectamos a Cristo, a fonte de toda graça e poder. Sim. É nele que encontramos a força para perdoar, a sabedoria para fazer escolhas certas e o amor que nos impulsiona a servir ao próximo. E essa conexão com Cristo se fortalece através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. É na comunidade que encontramos apoio e encorajamento e a oportunidade de crescermos juntos na fé. E essa comunidade nos equipa para sermos sal e luz no mundo, levando a mensagem de esperança e transformação que encontramos em Cristo a todos ao nosso redor. Falando em ser sal e luz, lembrei a frase de "Você tem acesso que nos desafia a não ter vergonha de chorar". É verdade. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a sermos fortes, o tempo todo essa mensagem é libertadora. Com certeza. É um lembrete de que podemos levar nossas dores, nossas fraquezas e nossas emoções a Deus sem medo de sermos julgados. Ele nos acolhe com amor e compaixão, nos oferecendo consolo e força para seguir em frente. Essa vulnerabilidade diante de Deus nos torna mais humanos, mais capazes de nos conectar com a dor do próximo e oferecer a compaixão e o apoio que ele precisa. É a beleza do Evangelho que nos transforma de dentro para fora, nos capacitando a amar a Deus e ao próximo de forma genuína e sacrificial. E essa transformação se reflete em uma vida de gratidão, alegria e paz, mesmo em meio às dificuldades. É o que Paulo nos ensina em Filipenses 4:4-7. O que ele diz? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Sim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que essa promessa nos encoraje a buscar a Deus de todo o nosso coração, a vivermos uma vida de fé, esperança e amor e a sermos testemunhas do seu poder transformador em um mundo que tanto precisa de sua luz. É isso aí. E para você que acompanhou nesse mergulho profundo, continue se conectando com. Você tem acesso para ter diariamente essa porção de fé, essa palavra de encorajamento e essa luz para guiar seus passos. Procure-se, inscreva-se no canal, comente e compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares nos grupos da igreja. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso